Então, o Hall da Fama, né? Qual a ideia do Hall da Fama? A gente, na largada, quer mostrar um pouco da nossa consciência de que para construir um futuro consistente, a gente precisa entender o passado. O Hall da Fama meio que simboliza essa mentalidade. Então, o Barreto hoje, na próxima edição, né, na quarta edição, como foi o Carson Gracie na primeira, como foi o Claudinho Coelho na segunda e o Marco Ruas na terceira, eles representam a história da arte marcial e a percepção do como foi difícil construir esse caminho para a arte marcial chegar no tamanho que ela é hoje. Então é um pouco disso, né? Como é que a gente entende o passado para construir o futuro. E quem faz a indicação, né, dessas personalidades é uma curadoria, né, com os maiores, né, especialistas da arte marcial no jornalismo nacional, a Ana Rissa, o Dunlop, o Alonso e o Marinho. Então eles juntos que indicam, né, essa personalidade que vai ser reconhecida. O que a gente faz é só absorver e fazer a merecida homenagem, é isso. O MAC tem essa essência, né? Então a ideia do evento é lançar talentos, né? É dar oportunidade para os talentos nacionais, tanto que a gente prioriza atletas que têm menos de 10 lutas no card, no currículo. Então a nossa ideia não é trazer grandes ídolos, e sim construir os novos, forjar os novos. Então esse é o nosso papel e o entendimento que a gente tem do nosso posicionamento, tá? Então, quando a gente fala de MAC, a gente fala de um evento que fomenta o esporte, que gera oportunidade para os novos talentos nacionais poderem serem testados, tá? Essa é um pouco da ideia. E quando a gente fala da arte marcial voltando para casa, e eu acho que é um pouco do lema do evento, a gente, cara, realmente a gente tem um dever de casa de ganhar ainda mais representatividade no ambiente global das artes marciais, né? Então o berço está aqui, só que muito do nosso, né, muito da nossa arte marcial, muito da história da arte marcial acabou saindo do Brasil por diversos fatores, né, principalmente econômicos. Então o grande evento global ele é fora do Brasil, apesar de ter algumas edições voltaram a ter aqui. Os grandes nomes, né, da arte marcial que são brasileiros, em qualquer que seja a modalidade, não só no MMA, também saíram daqui, foram fazer a vida lá fora, e também, né, totalmente genuíno, fair, né, foram construir a carreira onde eles são mais reconhecidos e conseguem ter o melhor retorno. Mas a gente quer que o MEC ele construa um pouco mais dessa representatividade em nível global da arte marcial brasileira através do evento. Então o evento também tem esse papel de trazer essa maior representatividade em nível internacional. Obviamente que é um passo de cada vez, né? Então a gente está construindo de dentro para fora. A gente não quer que o evento seja o maior evento do Brasil do dia para a noite, mas que ele se construa como o maior evento do Brasil e se posicione inclusive de forma internacional. Então essa é a ideia. A gente tem plano de 1 ano, de 3 anos, de 5 anos. Então não tem nenhum aventureiro. A gente quer fazer da melhor forma, com consistência. Nossa história, né? Qual é o começo do MEC, né? Como é que surgiu? Na verdade, tudo surge de pessoas, né? Na maioria das vezes. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando aqui de mim, do meu irmão, da nossa família. Nós somos nascidos, criados e formados pelo tatame, pelo esporte, pela arte marcial. Então, eu particularmente comecei o judô aos 4 anos, depois entrei no jiu-jitsu, tive a minha experiência no MMA, foi um período longo de aprendizado dentro da arte marcial, que vai muito além da medalha, do cinturão, do troféu, passa para a formação do ser humano, desenvolvimento socioemocional do indivíduo, valores, enfim. Então, tive o meu irmão, obviamente, como uma referência. Ele não é uma referência só para mim, é uma referência para o ambiente da arte marcial como um todo, né? Quem não conhece o Léo Leite, né, que foi, enfim, 4 vezes campeão mundial de jiu-jitsu faixa preta, seleção brasileira de judô durante 12 anos consecutivos, foi dono de cinturões de MMA
no LFA, tanto aqui no Brasil também, no Iron Force, enfim, então ele teve diversas experiências bem-sucedidas no ambiente da arte marcial em 3 modalidades diferentes, judô, jiu-jitsu e MMA. Não sei se tem alguém que nessa interseção, né, com o nível de sucesso que ele teve. Teve medalha de ouro em Copa do Mundo de Judô, foi várias vezes campeão continental pan-americano, né, várias vezes campeão brasileiro, como eu já falei, campeão mundial de faixa preta 4 vezes. Então, assim, e os cinturões que ele teve. Então, nessa interseção, não sei se tem alguma referência nesse nível de sucesso. Eu tive isso dentro de casa, né? Então, em termos de competitividade, me ajudou muito a crescer. Enfim, parei muito cedo, parei aos 23 anos, fiz a minha transição para começar a trabalhar no ambiente corporativo normal, tradicional, mas tive essa referência e esse estímulo. Lutamos muito um contra o outro, né? O que gera uma outra conversa também, né, de pessoas que não se enfrentam por ser de mesma academia. Eu e meu irmão, a gente saía na porrada sendo irmão, não tinha problema nenhum. A maior demonstração de respeito que eu podia ter por ele e ele por mim é dar o máximo dentro do tatame na luta e depois virar e tudo normal quando sai do tatame. Para mim essa é a grande demonstração de respeito que um deve para o outro enquanto adversários quando entram numa luta, e amigos, irmãos, família, ou seja, o que for, puramente, simplesmente conhecidos quando sai dela, né? Então a gente teve essa convivência, né? Obviamente eu tomei prejuízo, né, ao longo dessa história, mas o prejuízo na competição está longe de ser um prejuízo no desenvolvimento da vida. Então acho que foi um crescimento brutal poder ter ele como irmão, obviamente, como amigo, que é o melhor que eu tenho, e como adversário também, que foi o mais difícil. Como é que tá o cartel? Pra acontecer. Tá 3-0 para ele. Ainda dá pra correr atrás. Tá, e vai continuar. E tá bom, prefiro nem me aventurar. Bom, enfim, eu tenho uma história, né, na arte marcial, tanto no judô, quanto no jiu-jitsu, quanto no MMA, curta, óbvio. Mas tive vários insights dentro dessas experiências que eu acabo trazendo quando a gente pensa em construir um evento. E aí isso é um nicho de oportunidade gigante quando a gente fala de negócio, né? Não achem que eu estou aqui só porque eu amo a luta, eu estou aqui porque eu amo a luta sim, e sei que a luta pode retribuir para mim como oportunidade de business, se for bem trabalhada, que eu acho que ainda não teve por aqui. Então, mas enfim, aí ao longo dessa história eu tive passagens boas pelo judô, onde fui campeão brasileiro de judô, eu tive um título sul-americano de judô, no jiu-jitsu também tive boas passagens, ganhei brasileiros, ganhei mundial, inclusive depois do mundial de 2005 foi quando eu parei de lutar, né? Então assim, eu lutei o mundial. Acabei o Mundial em 2005, na segunda-feira eu fiz a minha última entrevista no processo de seleção da L'Oréal, e aí comecei a trabalhar e fiz a minha transição ali, naquele momento eu fiz a minha transição oficial, saindo do alto rendimento, começando a trabalhar no mercado tradicional. Inclusive na minha entrevista, que era a última, com o superintendente, um venezuelano, estava contando essa história, né? O Alejandro, ele olhou pra minha cara, tinha acabado de sair de um mundial, né? Imagina, todo lanhado. Cheguei na entrevista, ele olhou e falou o que aconteceu. Eu contei toda a história do que aconteceu, do mundial e qual foi o resultado. A entrevista durou 2 minutos e meio. Ele falou, não, se tu tem isso tudo por trás, esses valores e essa disciplina, esse compromisso, essa vontade de chegar ao objetivo, tu não precisa falar mais nada comigo. Tá, pode ir pro RH, assinar a carteira. E assim eu fiz a minha transição e comecei no ambiente corporativo. Então assim, tive a minha experiência de jiu-jitsu também, e como a gente estava falando, teve a experiência de MMA. Aí a experiência do MMA foi realmente a vontade de ter a experiência, por diversos motivos. Eu acho que era uma adrenalina que eu queria ter, eu gosto realmente da modalidade, eu gosto do MMA. Além disso, também sou corner, né? Era corner, né, do meu irmão nas lutas de MMA dele. E então esses fatores fizeram eu decidir fazer uma luta de MMA mesmo, depois de aposentado do alto rendimento. Eu já estava na Ambev, né? Já trabalhava há anos na Ambev, já estava num outro ambiente, num outro momento da minha vida. Parei 2 anos para treinar forte. Todo dia, 5h30 da manhã eu acordava, fazia treino físico, 7 horas da manhã eu estava na Ambev fazendo reunião matinal de vendas.
passava o dia inteiro visitando cliente com o time de vendas da Ambev, acabava no final do dia, fazia o fechamento com todo mundo, saía do fechamento, ia para casa, trocava roupa, mala, às 9 horas da noite eu estava saindo na porrada, chegava às 11 horas da noite em casa, era o tempo de dar uma relaxada, que a adrenalina estava alta, meia-noite eu ia dormir, 5h30 da manhã, religiosamente, todo dia eu estava de pé de novo treinando, e eu treinei como se fosse... Eu estava indo para um ambiente, para um evento obviamente pequeno, era a minha primeira luta, mas estava treinando como se fosse para o maior evento do mundo para disputar o cinturão. Quem acompanhou sabe disso. Passei por diversos momentos ali naquela jornada, tive duas lutas canceladas, até que minha luta foi oficializada e eu consegui fazer essa estreia. E aí depois desse processo todo, entendimento dessa jornada, né, para se preparar para ir para uma luta de MMA, é um sacrifício grande para todos que participam desse processo. E aí eu cheguei lá no evento, depois, enfim, desse processo todo, lutei, deu tudo certo, ganhei no segundo round, acabou a luta. Eu achei que ia ter alguma coisa que simbolizasse aquela história, né? Pô, vai vir um troféu, uma medalha, não sei, qualquer coisa que pudesse me lembrar toda aquela jornada de pouco mais de um ano. E aí não teve. Aí eu fiquei olhando, eu falei, poxa, o meu negócio aqui é a experiência, eu quero ter um símbolo dessa experiência, menos o dinheiro e mais o que isso representa, e o troféu, a medalha, ou seja lá o que for, são o que representa toda essa jornada que você passa. E aí acabou que não teve, realmente foi uma frustração ali, foi alguma coisa que eu carreguei para a construção desse projeto. Então hoje, quando você luta o MEC, por exemplo, você tem um troféu que todo mundo reconhece como um troféu muito, muito bacana dentro desse ambiente, né? A gente fez um troféu de concreto, depois a gente pode mostrar para todos, mas enfim, é uma referência. Já teve atleta na terceira edição que veio falando para mim que desde a primeira edição, quando viu o troféu, porque queria lutar menos pelo dinheiro, queria aquele troféu dentro de casa, e esse atleta conseguiu, inclusive. Então é um pouco disso, né? O quanto o símbolo daquela jornada, né? O quanto você aproveitou o processo, não está pensando só na consequência, mas o quanto você curtiu a jornada e aí no final você ter alguma coisa que simbolize o quanto você curtiu aquela jornada, porque a única coisa que você controla é o processo, é a jornada. Muitas vezes o resultado não está tão na mão, né? Não é tão fácil de controlar. Então, para mim, o negócio do troféu é muito importante, porque você realmente simboliza que curtiu aquela jornada, simboliza todo o processo que você passou, enfim, eu acho que é um ícone para todo mundo que participa disso. Faço questão de entregar o mais bonito e o que melhor simboliza essa história dentro do nosso evento. Então é isso. Minha história no MMA foi curta, né? Eu fiz uma luta, como eu falei, eu queria ter essa experiência. Foi em São Paulo, né? Fui no evento AFC em 2015, então já faz 8 anos, né? Então, o tempo passa rápido. A luta acabou por interrupção dos juízes, né? No segundo round. Eu acabei, o primeiro round foi bom, a gente foi luta agarrada desde o início, né? Quando entrou o primeiro golpe eu já colei na grade, botei para baixo e fiquei no ground and pound no round praticamente inteiro. Aí no segundo round, quando voltou, botei para baixo rápido de novo, e aí estava no ground and pound, o juiz interrompeu e assim foi a luta. Então foi uma experiência sensacional, uma adrenalina muito legal, um entendimento, né? Eu ficava perguntando, não é possível que esse nível de adrenalina do lado de fora seja menor do que quem está lutando, e realmente não é, né? Esse é um negócio legal de você entender, né? Muito mais difícil para quem está do lado de fora do que para quem está do lado de dentro, apesar de não parecer, né? Quando você tem uma ligação emocional muito grande, principalmente. Então enfim, essa experiência para mim trouxe um crescimento em diversas frentes, em diversos ambientes. Acho que é isso. Quando a gente pensa em arte marcial, quando a gente pensa em esporte, quando a gente pensa em entretenimento, e essa é uma transição de mentalidade que a gente tem que ter enquanto brasileiro para qualquer que seja a modalidade, que o esporte deixou de ser o esporte pura e simplesmente, virou um entretenimento. Você tem que,
né? Você tem que cuidar disso como entretenimento, e aí você tem diversos públicos com jornadas diferentes que você tem que pensar em cada uma dessas jornadas, como é que você constrói esse melhor entretenimento para cada perfil. Então você tem a mídia, você tem que entregar uma experiência sensacional para a mídia. O patrocinador, você tem que entregar uma experiência sensacional ao patrocinador, assim como o público, obviamente, você tem que entregar a melhor experiência possível, gerar vários estímulos de engajamento, interação, para você conseguir realmente criar um laço emocional e não ser só um negócio pontual. E o principal na nossa cabeça, principalmente, que é o atleta, né? A experiência do atleta, né? Então, respeito com o atleta. Assim, em todos os eventos, eu ouço dos atletas um muito obrigado pelo jeito que vocês tratam a gente, em todos. A gente a gente nem começou direito o evento, a gente está ainda no momento de mídia pré-evento da nossa 4ª edição. Acabou de sair um atleta que veio conversar com a gente, falou, obrigado pelo jeito que vocês tratam a gente. E assim, não deveria ser uma surpresa, né? Então essa deveria ser a prioridade. O principal ativo do esporte é o atleta, né? Então você tem que cuidar muito bem dele da largada, independente da posição, no momento que ele esteja, no início, no meio, ou já no auge da carreira, ou enfim, já no final dela, mas você tem que pensar a jornada do atleta no melhor formato. Então assim, quando você abre os públicos, você entende com o que você está lidando, né? Enquanto você achar que está lidando com o esporte, você não vai conseguir construir o melhor projeto. Mas quando você entende, faz a transição para pensar como entretenimento, aí você começa a ampliar um pouquinho a sua visão, vai muito além do esporte, aí você entrega experiências diferentes para diferentes públicos. Naquele caso especificamente da minha experiência como atleta, eu entendi o quanto e como um atleta pode ser abordado, pode ser conduzido durante essa jornada para participar de uma luta, e eu tento trazer isso para dentro do evento, né? Então a gente já teve atleta ex-UFC no evento, ex-Bellator, atletas começando, todos, sem exceção, falaram muito bem da forma como a gente cuida dele, né? Não só pelo evento em si, mas como a gente traz pessoas que entendem aquele momento do atleta e conduzem, assim como o Danilão que está com a gente no evento. Cara, porra, diversos UFCs nas costas, um cara super experiente no cuidado com os atletas, no entendimento do que eles precisam, de como eles têm que ser abordados, de como é que é a jornada deles, está aqui com a gente, é um sócio nosso dentro do evento e está construindo esse negócio com a gente. Além obviamente a gente não consegue entregar milhões de bolsas, né, como o UFC, um dia eu chego lá, mas ainda não é o caso, mas a gente compõe com diversas outras frentes que compõem, que são contempladas aí na relação com o atleta. Acho que é isso. Então, o MEC, tem muita gente que fala, pô, você tem, quando a gente conversa, né, falando de arte marcial, de MMA, de artes marciais como um todo, até porque o MEC não é só MMA, né, então a gente sempre traz outras modalidades. Então tem lutas de grappling, tem lutas de boxe, tem lutas de kickbox, como vai ter na 4ª edição, e também lutas de MMA, mas às vezes me perguntam, poxa, como é que é o mercado, né? Qual é a sua concorrência e tal? E assim, o mercado ele tem, para mim, um posicionamento claro em nível nacional, né? O nível nacional, os eventos hoje em dia, eles são parte de um business onde o principal negócio é empresariar carreiras de atletas, e o evento está ali também como uma alavanca, né? Então, a maioria dos produtores de evento em nível nacional, eles são empresários de atletas, o que é fair, né? O teu business, empresariar atleta, você tem ali, quando você abre o teu planejamento, você fala, pô, vou fazer um evento porque eu preciso gerar currículo também, eu preciso gerar oportunidade de luta para meus atletas, para eu poder ter um currículo que faça sentido para uma organização global contratar o meu atleta, e aí sim eu começo a gerar rentabilidade e retorno no meu business, que é empresariar atleta. E quando a gente não, o MEC, ele não tem nenhum gestor aqui, ninguém que participa do MEC empresaria atleta, tem qualquer atleta embaixo do guarda-chuva, é proibido. A gente desde o início falou, cara, não tem pessoas aqui que empresariam atleta, porque a gente não
tem o core business empresariar atleta. O nosso business é produção de evento, fomentação do esporte, geração de entretenimento, busca por equilíbrio no maior nível para encontrar o melhor representante daquele momento, né? E aí a gente prioriza sempre o máximo equilíbrio possível para entregar o melhor entretenimento, no final das contas também para o público final. Então o MEC ele vem com esse pilar de não ter atletas e sim ser um evento que gera oportunidade para todos os atletas. Tem um pouco do reflexo disso, na verdade são dois, né? Tem duas frentes que tratam bem esse pilar, né? Uma delas a gente tem um simulador onde qualquer atleta indicado pelo matchmaker, qualquer luta, né, que seja indicado pelo matchmaker, a gente joga no simulador os dois atletas para garantir que tem um equilíbrio máximo dentro daquele combate, né? Então, se a gente no simulador enxerga que tem um desequilíbrio, a luta é negada na hora, né? Isso acontece a cada luta que é indicada pelo matchmaker, né? Então, esse é um ponto, né? O segundo ponto é que a gente nunca vai ter mais de 50% de um card de lutas com representantes de uma mesma equipe, não é a ideia, né? Então, se eu tiver 10 lutas, eu só posso ter 4 caras da mesma equipe, no máximo 5, né? Eu não posso ter mais. Para a gente gerar mais oportunidade para todos os times, né? A nossa ideia é gerar oportunidade para todos os times. No primeiro evento a gente teve 13 equipes representadas, no segundo evento a gente teve 12 equipes representadas, e assim a gente vai construindo. A gente tem parte dos nossos objetivos é garantir que o máximo de equipes sejam representadas dentro de cada um dos eventos. Então, assim, não é uma crítica a quem tem o business de empresariar atleta, mas deixar claro que nós não somos empresários, nós somos produtores de evento. A produção de evento é o nosso core business, né, a nossa prioridade, e a partir daí a gente busca sempre o melhor equilíbrio, a melhor competitividade, o melhor representante a cada luta e a entrega do melhor entretenimento para os diferentes públicos que a gente tem, que a gente trata. O MEC, dentro dos pilares que constrói a identidade, tem um também que é muito claro, que é como a gente trata como a gente trata a mulher dentro do projeto, né, em suas diferentes representações, né?